Mediana, que conhece. Esse projeto de pesquisa nasceu da primeira disciplina do curso de especialização da pós-graduação. Todos me entenderam? Que bom, então. O nosso projeto de pesquisa, então, nasceu da primeira disciplina do curso de especialização, nosso curso de pós-graduação que estamos fazendo. Eu sou a Priscila, o desenvolvimento da linguagem na educação infantil. Eu atuo como monitora na Escola Municipal de Educação Infantil, na única escola, na verdade, de Mato Leitão, na EMEI Volga, e foi lá que aconteceu o nosso projeto de pesquisa, então. Inicialmente, a gente pensou num questionamento, alguma coisa que estaria nos deixando em dúvida, algum questionamento forte em relação à nossa turma, então. O que veio, então, em primeiro lugar, foi que foi um contexto de disparidades comunicacionais, na verdade. Muitas crianças algumas crianças com uma fala fluente já, porém outras falando palavras isoladas e outras, então, ainda falando quase nada ou de difícil compreensão. E a gente começou a pensar, então, como é que a gente poderia estar estimulando isso na escola. Então, objetivos da nossa pesquisa: dialogar sobre a importância da aquisição da linguagem na educação infantil, propor estratégias que contribuíssem para o desenvolvimento da fala nessa etapa de educação e analisar a situação comunicativa das crianças através de observação, de análise e de um questionário que foi enviado para as famílias dessa turma, né? Daí o nosso trabalho, inicialmente, início do ano, por volta de abril ainda, a nossa escola costuma trabalhar bastante com projetos que envolvem personagens imaginários e tudo mais, mas ainda era um período de adaptação, crianças de 2 a 3 anos, crianças novas que estavam chegando na escola, um período de adaptação e um certo período difícil ainda. E aí, com isso, a gente retomou um projeto que eles tinham no ano anterior, que era sobre a borboleta Tatá. Era uma personagem imaginária que enviou uma carta para a turma, apresentando um novo amigo, que era o Coelho da Páscoa, então, através de uma poesia. E aí a gente começa a conversar através de uma poesia, então. Mas com isso, depois da poesia, a gente foi para as cantigas, tanto que a turma foi instigada a coletar, junto com as famílias, cantigas relacionadas à Páscoa. E até, de certa forma, a linguagem é uma forte maneira de transmissão cultural para valorizar ainda essas tradições de cantigas que as famílias ainda têm, para as crianças estarem trazendo isso para a escola, para socializar. Com isso apareceu também uma caixa surpresas com objetos relacionados à Páscoa, na qual a gente instigava eles a estar contando para nós o que estava dentro da caixa, estar estimulando eles para isso. Inúmeras atividades relacionadas, então. E para isso, conforme as nossas estratégias, a gente trouxe também um referencial teórico de acordo, confirmando que a educação infantil deve proporcionar variadas situações comunicacionais e expressivas para tornar a criança falante, né? Para proporcionar esses momentos. A gente trouxe o Jablon, 2009, que fala da observação junto com a escuta, né? Essas duas levam a informação e, a partir dela, a gente consegue diagnosticar, observar a criança que está com mais dificuldade, com menor dificuldade, quem já está falando melhor, a partir da observação e da escuta. A gente trouxe também Horn, trazendo a criança como protagonista do seu tempo. A gente não tem que formar a criança para um futuro, que ela, desde que está lá na escola, ela está vivendo, está vivenciando isso que é importante para ela, não apenas o futuro. Horn critica, só um pouquinho, posso, Priscila? Critica a formação tradicional, a educação adultocêntrica, que é centrada no adulto, no caso, e que ele diz que não existe essa necessidade
que a criança é protagonista do seu tempo, ela não precisa que um adulto esteja depositando. E, nesse sentido, então, estar observando, então, junto com essa sugestão dele, então, conforme ele sugere, estar observando as crianças para daí interferir de uma maneira positiva. Os parâmetros curriculares nacionais também confirmam que o domínio da língua gera uma participação social, que, através de informações, o indivíduo compartilha pontos de vista e, com isso, constrói conhecimentos. No momento que a pessoa fala, não só a linguagem falada, entra a linguagem de sinais também, que também é uma forma de participação social, que através do momento que a pessoa se comunica, a pessoa defende seu ponto de vista, a pessoa consegue compartilhar seu ponto de vista com o outro ponto de vista e, com isso, gerar um conhecimento, né? Scher e Guimarães defendem, então, daí a gente vai para as estratégias da poesia, então, e o quanto a poesia é rica para o trabalho com o desenvolvimento da linguagem. Que através da poesia, através da sua beleza e riqueza de expressões e viveza de vocabulário, traz uma ludicidade, uma exploração das palavras de uma forma agradável para a criança. A criança começa a brincar com as palavras. E Santos e Farago salientam sobre, então, a utilização da música, que aproxima as crianças da oralidade através da ludicidade também, através das cantigas de roda, a tradição, então, das cantigas, que também é passada por essas atividades. A gente traz também no referencial curricular de educação infantil a importância da roda de conversa, desses momentos de diálogo, de estar questionando a criança, de troca de aprendizagens, de conversa. A questão da música, da leitura, de fazer leituras para essa criança, de estar chamando ela, envolvendo ela junto, nem numa cantiga de roda, que envolve os nomes, o que tu está perguntando e ela respondendo. Juntamente também sugere variar os lugares de leitura, não só a leitura na sala de aula, por que não no pátio? Por que não ir para debaixo de uma árvore, na sombra, aproveitar aquele espaço? Também fora da sala. Traz também que a tarefa da educação infantil é de ampliar, interagir e trazendo de novo a importância da escuta, dando significado ao que a gente está ouvindo, que eles estão trazendo para a gente. A ampliação da fala depende de experiências diversificadas e ricas, envolvendo diversos usos da linguagem oral. Defende o planejamento da ação pedagógica com momentos de fala, escuta e a compreensão da linguagem. A pesquisa, então, foi realizada com uma turma de 16 crianças, com a faixa etária entre 2 e 3 anos, de uma escola de educação infantil do município de Mato Leitão. Aí, em primeiro lugar, destacamos a observação, que é o guia da pedagogia, vamos dizer assim, né? Que, através da observação, a gente consegue delinear caminhos. A nossa metodologia se baseou na pesquisa-ação, então, que, segundo Fonseca, pressupõe uma participação planejada do pesquisador na situação problemática a ser investigada. É uma coparticipação. O pesquisador está inserido junto com a sua turma, seu objeto de pesquisa, e com eles interage e consegue mudanças em favor disso. E ainda um questionário, então, respondido pelas famílias, a qual a gente tentou investigar sobre como é que a comunicação acontece em casa. Estão interagindo ou a criança chega da escola e somente assiste a televisão e depois vai dormir? E acontece esse tipo de troca em casa? As famílias estão tendo tempo para isso? E como é que isso acontece? E aí, para nossa surpresa, realmente muitos dos que estavam falando bem tinham essa interação com irmãos mais velhos, com primos, e justamente
mas vamos pela ordem. As ordem. brincadeiras em casa também, né? As brincadeiras, justamente. Estar nomeando objetos tanto na escola quanto em casa, estar sempre falando com a criança e não para a criança. Os principais resultados, então, dificuldade comunicativa originavam atritos na sala de aula. Muitas das mordidas, né? Principalmente era aquele que não conseguia se expressar ainda, então se expressava mordendo, né? Quando queria algo, não conseguia se expressar, vai na mordida. Além da mordida. Mordida, ou até empurrões, né? Ou... Acontece. Quem trabalha na educação infantil sabe, né? Quanto mais diversidade nas situações comunicativas, mais a fala se desenvolve. Pouco diálogo, interação das famílias na atualidade. A gente vê muito que, às vezes, e até acontece, acho que teve relatos também, né, de que acabava dando tablet para a criança se distrair um pouco para poder fazer o serviço de noite, que era o único tempo que tinha, ao invés de priorizar o tempo com a criança, né? Muitas das famílias da nossa realidade, tanto o pai quanto a mãe trabalham o dia inteiro fora, isso são todas as realidades, eu acho também. Mas, inclusive, da nossa, que daí chegam em casa de tarde e tem todos os afazeres domésticos, e é mais fácil estar dando um celular ou tablet ou ligando a televisão, e daí é mais cômodo. E isso a gente só teve a confirmação, a gente já acreditava nessa possibilidade, mas a gente teve a confirmação tanto que no questionário. No questionário, sim. Justamente as crianças com mais dificuldade na comunicação foram as famílias que deixaram de responder o questionário ou até que alegaram falta de tempo, que não estariam disponíveis para responder o questionário. Justamente os que a gente precisava estar ajudando foram as que mais resistiram para isso. E, por outro lado, também, né, não generalizando, mas também, por outro lado, a preocupação das famílias com o desenvolvimento da fala. De alguns pontos. Muitos estão preocupados, sim. Tanto que, logo no início, uma mãe relatou para mim, prof, você está observando que a minha filha está gaguejando em alguns momentos? Bom, vamos observar, né? Logo no início do ano já houve essa preocupação. Existe, sim, essa preocupação com a maioria das famílias. Existem casos isolados que não. Os questionários também confirmaram um gosto por cantigas e histórias, que muitos pediam até em casa, né? Sim, é verdade. Ou levavam o que aprendiam na escola para casa, né? Cantando. Interação com primos mais velhos. As famílias relataram, então, dos programas assistidos. Algumas famílias não responderam ao questionário. Algumas famílias alegaram falta de tempo. É justamente, então, essas que tiveram as maiores, das crianças que tiveram as maiores dificuldades comunicativas. E aí, diante disso, a gente fez ainda uma elaboração de dicas para as famílias, então. Uma fala mais direcionada para a criança. Tudo bem, as famílias dialogam sobre os programas assistidos, mas dialogam o pai e a mãe ou dialogam com a criança? Filho, você está vendo, né? Nesse sentido, uma fala mais direcionada para a criança, na mesma altura, vamos se abaixar, vamos falar olho no olho, nomear objetos e ações. A gente entende que a rotina é corrida, mas a importância deles estar conversando sobre o que estão fazendo, sobre as ações, sobre objetos também. E o tom de voz, que muitas vezes surgem as infantilizações, a maneira infantilizada de falar, né? E a gente enfatizou também o incentivo à contação de histórias, cantigas e imitação de sons. E acreditamos que seja muito importante, como na escola, inclusive em casa, para que o desenvolvimento da fala aconteça plenamente. E aí, como defende Dessen e Polônia, ambas são responsáveis pela construção do conhecimento culturalmente organizado. Compartilhamos desta afirmativa, então. E as considerações finais,
então, das disparidades comunicacionais, originou-se a nossa pesquisa. Aí focamos em estratégias, tanto estratégias para estar desenvolvendo na escola, quanto ajudando as famílias, então, que teriam essa dificuldade. E a gente, claro, isso é um projeto, isso é algo lento, e é devagar a gente estar observando resultados, né? Mas a gente observou, sim, uma gradativa participação maior, mais interação e mais comunicação. Até assim, que nem com o passar do tempo. Essa pesquisa iniciou-se em abril. Agora a gente já está percebendo, né, avanços. E conforme Horn, o professor é o mediador entre as crianças e o saber e entre as crianças e o mundo. A gente acredita fielmente nisso.